Se você é um profissional que se sente fracassado e tem pensado em desistir, assista esse vídeo porque eu tenho algumas coisas para te dizer. Não se esqueça, antes de tudo, de se inscrever no canal para que meus conteúdos cheguem mais vezes para você, para que você não perca nada que esteja sendo produzido aqui, que pode contribuir muito com a sua vida pessoal e profissional. Quando eu era criança, eu tinha muito medo de fracassar. Eu tinha medo porque eu queria ter uma vida brilhante. Brilhante no sentido de que eu queria ter uma vida sem nenhuma mancha. Principalmente no sentido de que eu queria construir uma trajetória pessoal e profissional sem nenhum tipo de olhar por parte dos outros no sentido negativo. Eu queria ter a vida perfeita, tanto pessoal quanto profissional. Sabe aquela ideia de que o cristal, quando quebra, ele não tem mais conserto? Para mim, era mais ou menos isso, né? O cristal era a minha imagem e não ter mais conserto era como as pessoas iriam me enxergar. Eu tinha uma crença interna de que se eu errasse uma vez ou duas vezes, que fosse, e as pessoas me vissem fracassando ou vissem o meu fracasso, elas nunca mais me olhariam da forma como eu gostaria que elas me vissem. Né? Então, basicamente, eu não tinha um medo de fracassar, eu tinha um medo das pessoas me verem como um fracassado. O problema é que isso é uma crença, é uma ideia que pode ser muito perigosa para a gente. A primeira vez que eu me dei conta disso foi quando eu conheci uma frase de São Tomás de Aquino que diz que se a meta principal de um capitão fosse preservar o seu barco, ele conservaria o barco no porto para sempre. Ou seja, se a meta do capitão fosse deixar o barco intacto, né? E aqui a gente faz uma ponte com a nossa vida, né? Se o nosso objetivo é deixar a nossa vida, a nossa imagem intacta, ou seja, sem nenhuma mancha, sem nenhum machucado, sem nenhum arranhão, é melhor que a gente deixe a nossa vida, né, o nosso barco no porto parado. Porque se a gente for para o rio, se a gente for para o mar, inevitavelmente machucados, arranhões vão acontecer. Completando essa ideia, né, dentro dessa metáfora, né, de Santo Tomás, eu acredito que nem se a gente parar o nosso barco no porto, a gente vai proteger, digamos assim, o nosso barco, né, a nossa vida. Porque mesmo se a gente não fizer nada na nossa vida, ou seja, deixar a nossa vida bem escondidinha, bem protegida de todos os arranhões e de todos os julgamentos, nem assim a gente vai conseguir proteger, deixar imune a nossa vida, o nosso barco, do julgamento alheio. Né? Não importa se você vai fazer ou não fazer alguma coisa, as pessoas vão julgar a sua vida. As pessoas vão julgar os seus resultados. O ponto é que se a gente não tentar nada, acaba que a gente não consegue resultados. Né? A ideia dessa metáfora, dessa frase de São Tomás é justamente essa. Se a meta principal de um capitão fosse preservar o seu barco, ele o conservaria no porto para sempre. Ou seja, a meta principal do capitão não é deixar o barco protegido, mas atravessar o rio, ou seja, percorrer a jornada, percorrer o caminho, chegar ao outro lado, atravessar o mar, chegar ao seu destino. Certo? Eu, particularmente, eu já fracassei assim muitas vezes, né? Inclusive, em um dos últimos vídeos aqui, né? Eu falei sobre isso, né? Eu já fracassei muitas vezes. Eu fracassei quando eu reprovei para entrar na faculdade federal 2 vezes. Eu fracassei quando eu passei em uma universidade federal, na UF, e eu perdi a inscrição e eu perdi a vaga. Eu fracassei quando eu reprovei na autoescola e eu não reprovei na prova prática, eu reprovei na prova teórica. Quem reprova na prova teórica, né? Eu reprovei. Ainda dizem que eu sou inteligente, mas eu reprovei. Pode acontecer. Pode acontecer, né? Eu fracassei quando eu negociei com um grande player do mercado e eu não quis flexibilizar alguns valores, certo? Ele falou, olha,
Se a gente fizer uma pequena flexibilização aqui, a gente fecha, e eu não flexibilizei, achando que ele ia manter o negócio, né, a promessa ali, a ideia que eu queria, né, digamos assim, do mesmo jeito. E ele recuou e o negócio não foi fechado. Pelo contrário, o negócio foi perdido. Eu fracassei quando eu escolhi amizades erradas. Eu fracassei quando eu um dia perdi e esqueci do aniversário do meu pai. Eu fracassei quando eu negociei com um cliente, com uma cliente recorrente e, mais uma vez, por não querer flexibilizar algumas questões, eu perdi a cliente. Eu fracassei 1 milhão de vezes. 1 milhão de vezes. 1 milhão de vezes. Fracassar, para quem quer construir alguma coisa relevante, para quem quer alcançar os seus resultados, é parte do processo. Fracassar é inevitável se você quer realmente conseguir alguma coisa na vida. O Albert Einstein, ele na infância tinha algumas pessoas em torno dele que diziam que ele tinha atraso cognitivo. A Oprah, ela foi demitida do primeiro emprego na TV porque diziam que ela não servia para aparecer na frente das câmeras. O Walt Disney, ele foi demitido de um jornal porque ele não tinha criatividade. O Steve Jobs, ele foi cortado, excluído, chutado da própria empresa porque ele não servia mais para o trabalho. Michael Jordan, ele foi cortado do time de basquete da escola porque ele não era bom o suficiente. O Stan Lee fracassou durante 10 anos e só com 38 criou o universo Marvel, Quarteto Fantástico. A Vera Young, né, recentemente eu descobri isso, né? Ela fracassou como atleta olímpica, ela fracassou como jornalista e só com 40 anos ela conseguiu relevância e foi, digamos que num negócio que eu praticamente não esperava. Ela virou referência mundial em vestidos de noiva. Então, assim, cara, não tem jeito. Se você continuar enxergando o fracasso como uma coisa ruim, eu sei que é desconfortável, eu sei que você se sente mal, você se sente oprimido, você se sente um bosta, mas o fracasso é parte do caminho. A diferença tá que algumas pessoas escolhem não parar diante do fracasso e outras escolhem parar. O problema ele não é fracassar, nem como as pessoas te veem depois do seu fracasso. O problema é você parar depois de fracassar. Se você acredita que está num bom caminho, que é de fato aquilo que você precisa fazer e naquilo que você é bom, não é o fracasso que vai te dizer que o contrário. O fracasso é aquele elemento da vida que vai te fazer preparado para conseguir o que você quer conseguir. Você tem duas opções no final das contas. Você vai tentar esconder o seu fracasso, esconder isso de qualquer jeito e ficar estagnado, ou o contrário, você vai, olha, beleza, vou passar pelo meu momento de luto, vou chorar no banho, vou conversar com um amigo e no dia seguinte eu vou levantar minha bunda da cama e vou seguir em frente e continuar com o meu projeto. É isso, cara. Eu sei que, beleza, eu tô falando dessa forma como se fosse fácil. Não é fácil, é difícil pra caramba. É difícil pra caramba. Mas dá pra fazer. Dá pra fazer, cara. Dá pra fazer. Dá pra fazer. Ter coragem, e esse é o ponto, né? Não adianta também só você levantar e falar, beleza, fracassei. Eu aguento fracassar. Então, eu vou lá tentar de novo, da mesma forma, com a mesma estratégia, com o mesmo pensamento, etc, etc, etc. Também não é desse jeito, né? Você não precisa ser aquele cara que tenta várias vezes, mas no final das contas, um estúpido. No sentido de tentar conseguir resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. O ponto que eu estou tocando é, antes de tudo, que você precisa ter a mentalidade,
ter na cabeça de que o fracasso é parte do processo. Mas eu não estou dizendo para você tentar exatamente da mesma maneira. Eu estou falando para você que não é correto questionar aquilo que você sabe que você é bom, aquilo que você sabe que tem pelo menos um potencial para desenvolver, enfim, para conseguir coisas relevantes, significativas. Eu estou só pontuando isso. E agora eu estou dizendo um complemento disso, que é que você precisa ter coragem de olhar para o seu fracasso, e isso dói e se incomoda, porque você está diante da sua ignorância, você está diante do seu medo e de tantas outras coisas, que é muito mais fácil você virar o rosto, ignorar e fingir que não existe. Eu estou falando que você tem que olhar para isso, em primeiro lugar. E perceber nesse fracasso, descobrir, extrair desse fracasso o que precisa ser corrigido. E não questionar por questionar todo o projeto, ou seja, toda aquela ideia, toda aquela certeza que você tem de que você é bom naquilo e que você é capaz de produzir algo significativo naquele projeto. Entende isso que eu estou falando? Faz sentido para você? Você tem que ter coragem de olhar para o fracasso com honestidade e perceber o que você precisa ajustar para isso dar certo. Eu falei aqui anteriormente sobre os fracassos que eu tive, né? Foram tantos e são muitos mesmo. São muitos fracassos. Inclusive alguns diários, tá? Quando a gente leva, por exemplo, para o lado da vida espiritual, cara, eu tento ser uma pessoa melhor a cada dia, mas tem algumas coisas que eu vacilo todos os dias. Eu tenho alguns, digamos que, pecados crônicos. Eu tenho muita dificuldade, por exemplo, eu poderia fazer uma lista aqui de 200 coisas, mas hoje o que está mais em evidência para mim é a questão da preguiça e do egoísmo. No sentido de que eu sou preguiçoso para coisas que eu irrefletidamente considero coisas irrelevantes. Então eu penso pouco sobre determinado assunto e eu me recuso a fazer tais coisas porque eu sou preguiçoso, no final das contas. E a minha desculpa é que aquilo é irrelevante. No final das contas, aquilo não é irrelevante, aquilo ali é importante, e eu preciso fazer sim, eu preciso ajudar a fazer, eu preciso contribuir com aquilo sim. Então, eu considero que a preguiça é um grande fracasso meu hoje. Porque ela me impede de viver plenamente os meus dias, de executar as tarefas plenamente que eu tenho no meu cotidiano. Então eu preciso amassar essa preguiça, porque ela está me levando para o real fracasso, que é fingir que os defeitos não estão ali. Fingir que basta tentar por tentar de novo que eu vou conseguir algum resultado diferente. Entende? E agora também a questão do egoísmo, né? Eu sou egoísta pra caramba. E não é um egoísmo de dar coisas ou de emprestar algumas coisas, enfim, como a gente geralmente faz essa associação, né? O egoísta é aquele que não empresta a sua roupa, ou não empresta, ou não dá dinheiro, ou sei lá, ou não empresta os seus livros. Emprestar livro realmente é difícil, né? Dependendo da pessoa. Enfim, e o meu egoísmo é um egoísmo diferente. Eu não tenho muito apego às minhas coisas, sabe? Materiais. Mas eu tenho muito apego à minha energia. Energia no sentido de energia mesmo. De gastar energia. Então eu sou um cara extremamente, hoje, infelizmente ainda, um cara egoísta no sentido de energia, de depositar a minha energia, de dar a minha energia para pessoas que eu acho que não vão me agregar em nada. Né? Como se ela precisasse agregar a mim para eu gastar alguma coisa com ela, né? Isso, inclusive, é diametralmente oposto à caridade cristã. Só porque ela pode me dar alguma coisa que eu tenho que fazer algo por ela, né? Isso é outra coisa, né? Isso é um problemaço, né? Na vida de quem quer ser uma pessoa melhor. Então, eu preciso sim
mais uma vez, esmagar esse egoísmo e começar a depositar, gastar a minha energia com pessoas, com coisas, com atividades que são sim importantes, tá? Que são sim importantes. Eu preciso corrigir esse defeito, que esse defeito e o da preguiça estão me levando para o buraco. Ah, eu tenho preguiça de estudar, eu tenho preguiça de ajudar nas questões de casa, eu tenho preguiça. Se a gente parar para avaliar, por exemplo, pensando na questão do trabalho, a casa não é importante, tá? Mas o ambiente da casa vai afetar no seu trabalho, vai afetar em como você chega ao trabalho, vai afetar na sua mente. Tem uma série de questões materiais, inclusive, que a gente pode citar aqui que podem prejudicar o andamento do seu trabalho por uma questão que aparentemente não tem nada a ver com o seu trabalho, certo? O egoísmo é a mesma coisa, né? Eu não vou gastar energia com aquela pessoa lá no meu trabalho porque ela não é do meu setor e ela não tem nada a ver com o meu trabalho, eu não vou nem falar com ela, né? Como se, por exemplo, o networking não fosse importante. Como se, por exemplo, a relação com pessoas que não tem nada a ver com o seu setor a relação fosse completamente descartável. Pelo contrário, além de você poder, de repente, até ajudar essa pessoa a desenvolver, fazer um bem para aquela pessoa, inesperadamente, pode contribuir na sua vida em algum momento, em alguma ocasião que você simplesmente não conseguiu mapear ainda. Certo? Então, eu falei dos meus fracassos lá, estou falando aqui de mais dois, né? A questão do egoísmo, da preguiça, mas olha, a cada dia eu tento consertar as coisas. A cada dia eu tenho que olhar com coragem para os meus fracassos, né? Sejam eles fracassos diários, semanais, mensais, anuais, e tentar corrigir a rota. Ao invés de desanimar e começar a questionar todo o projeto, tudo aquilo que eu sei que eu preciso e tenho a capacidade de fazer, eu preciso questionar o como eu tenho tentado. Ter coragem de olhar para o fracasso com honestidade e perceber em que você precisa se debruçar para ajustar e corrigir aquilo ali que está fora do lugar. Para aí sim você conseguir os seus objetivos, certo? Eu falei dos meus fracassos lá atrás, então, por exemplo, eu falei sobre a questão do Enem, eu estudei para passar no vestibular e eu reprovei 2 vezes, né? 2 vezes quando eu tentei a sério, tá? Uma correção. Quando eu não tentei muito a sério, eu tentei muito mais vezes que isso, que eu fiz por fazer, tá? Então, eu refiz o Enem, né? Depois no terceiro ano, no segundo ano de fracasso, né? Depois do segundo ano de fracasso, e eu passei para a federal que eu queria. Eu estudei inclusive em 2 federais, em 2 estados diferentes e foi uma grande alegria e houve uma grande, graças a elas eu digamos que melhorei muito intelectualmente. Eu refiz a prova da autoescola e passei tanto na teórica quanto na prática. Eu refiz processos seletivos, entrei em novos negócios e conseguindo bons resultados. Eu construí ótimas amizades, eu conheci pessoas incríveis de diversos lugares diferentes, tanto na área pessoal quanto profissional. E hoje eu não esqueço mais dos aniversários das pessoas que eu amo. Me esforço para isso. Pode ser que amanhã eu caia nisso tudo de novo, e esse é um grande ponto também. Pode ser que amanhã você comece a cair e fracassar em coisas que você tinha corrigido. E aí você tem que olhar novamente com honestidade e coragem para isso e acertar de novo. Quantas vezes eu errei, consertei o problema e depois eu errei de novo? Eu vou desanimar, eu vou tentar esconder o meu erro? Cara, a vida não é sobre isso. A vida é sobre você confessar os seus fracassos, levantar e seguir em frente. Se você ficar se auto-julgando, eu poderia ter feito isso diferente, eu vou esconder o meu erro, cara, você vai continuar com o seu barco estacionado no porto, com ele todo arrebentado. Porque você vai continuar errando, mesmo com o barco estacionado. Você vai continuar errando, você vai continuar vulnerável aos julgamentos alheios,
você vai continuar, aí sim você vai ser de fato um fracassado. Essa vida não é sobre ter o barco estacionado. Essa vida é sobre atravessar o caminho. É para percorrer o mar, do que em alto, né? Mar adentro, para frente, para frente, ok? Combinados, então, estamos combinados. Se inscreva no canal para que você não perca mais nenhum conteúdo aqui. Hoje eu tenho feito um trabalho aqui sobre desenvolvimento pessoal e profissional. Ajudo pessoas que querem se desenvolver na sua profissão, ajuda empreendedores a implementarem estratégias de marketing dentro dos seus negócios. E sei que muitas pessoas precisam tanto de uma parte quanto de outra. Então, se você tiver alguma dúvida também, pode colocar nos comentários que eu estou à disposição para ajudá-lo, tá bom? Um abraço, até mais.